Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento ao qual você esteja me assistindo. Eu me chamo Gisele, satisfação, e como aquele grande ditado diz, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Cá estou eu aparecendo nesse canal depois de um bom tempo sem botar a cara no sol, ou melhor, sem botar a cara nos vídeos, né? Pois muito que bem, galera, espero que todo mundo esteja bem depois desse momento mais afastado meu, né, em que eu senti que eu precisava me resguardar, como foi o que eu falei no último vídeo que eu fiz nesse canal. E eu decidi voltar simplesmente porque eu tô vendo sinais de que eu preciso voltar a produzir conteúdo. Segundo, porque eu estou com saudade de falar com vocês, de interagir com vocês, de ter uma certa proximidade, de auxiliar vocês dentro das minhas limitações, mas da forma que eu puder, né? Então, por isso, esses são os dois principais motivos pelos quais eu tô voltando a fazer esse vídeo. E eu já tenho ao todo 12 temas produzidos, olha que legal. Então vai rolar alguns vídeos, eu não sei até quando, porque pode ser com que eu suma também aí, né? Depois que eu produzir esses 12 vídeos, mas vai ficar com Deus. Deus que sabe até quando que eu vou continuar fazendo vídeos e até quando eu vou parar, tá bom? Enfim. Bom, eu senti de fazer esse vídeo também porque esse ano eu completei simplesmente 5 anos em que eu tô nessa dinâmica muito maluca, mas muito extraordinária. E aí, meio que uma forma de eu comemorar também é fazendo vídeo aqui pra você, né? Pra auxiliar outras chamas que estejam me escutando e tudo mais. Então, é sobre isso. E nesse vídeo eu vou estar eu estarei citando 5 coisas que bloqueiam ou dificultam a conexão com a chama gêmea, que em última instância é com sua própria essência, é consigo mesmo. Então, nesse vídeo nós vamos elaborar 5 posturas, ou 5 formas de pensar, ou 5 formas de ter como percepção que bloqueiam a dinâmica, tá? Que dificultam o entrelaçamento, que dificulta com que você e sua chama gêmea tenham uma boa conexão, com que as coisas possam fluir harmoniosamente para ambos, tá bom? Antes de você prosseguir vendo esse vídeo, eu peço por gentileza para que você faça algumas respirações profundas, se conecte com o seu coração, com a sua intuição e de uma maneira a você se conectar mais consigo mesma e prestar mais atenção nesse vídeo. Aí sim você foca aqui em mim, né? E ouve esse vídeo e vê esse vídeo e vê se faz sentido com o teu coração, com tua intuição, consigo mesmo, tá? Então é isso que eu tenho para falar. A primeira coisa é a obsessão, tá? O que acontece? Como eu já estou há um tempinho nessa dinâmica, 5 anos, comecei a estar nessa dinâmica e entrei nesse processo em 2019. Então eu já passei por muitas dessas questões que eu enumero, que eu vou falar hoje, que eu vou trazer, que bloqueou a dinâmica. E que eu vi bloqueando a minha dinâmica, né? Por isso que eu tô falando aqui. O primeiro é a obsessão. O que acontece? A obsessão, quando a gente fica obcecado pela nossa chama gêmea, pela contraparte divina, a gente acaba travando o processo da nossa dinâmica de almas, da nossa fluidez do nosso próprio processo. Porque o que acontece? Quando nós estamos obsessivos, invariavelmente a gente vai também estar no ego. E se a gente está no ego, nós sofreremos muito das flutuações emocionais por nós mesmas impulsionadas e também pelo nosso gêmeo. E aí é muito mais fácil de você agir no ego e assim você acabar se machucando e machucando a sua contraparte divina. Quando você vibra na obsessão, quando você só quer saber dele, quando você vive para ele, quando você se molda para ele, quando você muda para ele, quando você faz tudo visando o bem-estar dele. Porque o que acontece? Conexão de chamas gêmeas é a conexão mais pura, mais genuína, mais que deve vibrar no amor incondicional e também no respeito à individualidade de ambos. Por mais que vocês, num nível astral, espiritual, né, elevadíssimo, vocês são uma coisa só, mas aqui a gente está na materialidade. E é muito importante com que vocês possam honrar essa certa individualidade que ambos têm, entende? Então esse é um ponto muito importante de você
prestar atenção se você está obsessivo, porque se você está obsessivo, você necessariamente vai estar no ego, e aí você vai ter muito mais flutuações e reações emocionais, muito mais do que de fato você conseguir analisar quem é você essência e quem é você ego, e começar a distinguir isso dentro de você e começar a ter decisões mais pautadas na sua consciência maior, que impactarão menos negativamente a tua própria dinâmica de chama gêmeas. Então, se você está na obsessão nesse momento da tua dinâmica de chama gêmeas, saiba que o teu gêmeo nunca vai te completar, nunca vai vir a suprir algum vazio que você tenha. Porque o que acontece? A nossa chama gêmea não tem esse poder todo que a gente dá para ela. Muitas vezes é uma própria forma da gente colocar o outro num pedestal e achar que ele vai suprir todas as nossas carências. E ninguém vai suprir. Os nossos pais não supriram na nossa infância. A nossa mãe não supriu, o nosso pai não supriu. A nossa chama gêmea é que não vai suprir. Na verdade, ela vai muito mais instigar a gente a se curar por nós mesmos. Porque a salvação que a gente procura e a cura que a gente procura está dentro de nós. E isso é batata. Se você procurar essa mesma completude em outra pessoa também, que não seja a sua chama gêmea, você vai sofrer também. Então a obsessão nunca é um sinal positivo para a dinâmica. Sempre é um sinal que fala de que você está vibrando no ego, que você está achando que você vai encontrar aquilo que lhe falta fora de você. Quer dizer que você está desconectado de si mesmo, quer dizer que você não consegue se honrar. E se você não está conseguindo honrar a sua individualidade e olhar para si mesmo e se priorizar, tu também não vai conseguir ser luz na vida da tua chama gêmea, tu não vai conseguir corroborar positivamente para o crescimento dela. E aí vocês vão ficar num ciclo obsessivo, né? De você com ele, de oh meu Deus, pessoa maravilhosa, vai me complementar, vai te complementar nada. Você mesmo que precisa procurar se complementar, se ajudar, se curar, se olhar, e só a partir daí, com o seu relacionamento saudável interno contigo mesma, criando uma estrutura sólida, emocional, amorosa, forte, aí sim você conseguirá se conectar com o outro, com a tua chama gêmea, ou quem quer que seja, a tua alma gêmea ou alma afim, com maior fluidez ou com maior facilidade, sem se ferir e sem ferir o outro. Então, esse é o primeiro ponto. Uma das coisas que bloqueiam essa dinâmica de fluir é justamente a obsessão. Segundo ponto. Um segundo aspecto que bloqueia muito a dinâmica de chama gêmeas e que também se entrelaça com o primeiro que eu já falei, que é colocar a nossa chama gêmea num pedestal. Eu acredito que toda chama gêmea feminina, em algum momento da dinâmica, passa por isso, que é endeusar tanto a chama gêmea divino masculino, a ponto de achar que aquela pessoa realmente é a nossa salvação, de que com ela tudo dá certo, porque, oh meu Deus, que pessoa maravilhosa. E muitas vezes, esse vislumbre que a gente tem deles é muito mais um vislumbre do aspecto primordial, da energia primordial deles, da essência deles, e não exatamente aquilo que eles estão manifestando agora na matéria. Então é como se a gente procurasse uma força invisível e uma energia invisível que eles ainda nem conseguem manifestar. A chama gêmea divino masculino muitas vezes tem tantos bloqueios quanto nós, tem tantas dificuldades quanto nós. A diferença é que a gente que é chama gêmea, a gente é muito tagarela, a gente fala muito, a gente se expõe muito. E já geralmente o divino masculino, ele é mais fechado, mais retraído. E isso faz com que a gente nunca saiba o que eles estão pensando, o que eles querem, o que eles não querem. Porque eles têm algum tipo de armadura maior, né? A maior parte dos divinos masculinos são assim, não todos. Não estou generalizando, mas uma grande parte sim. E aí a gente olha para aquela casca e a gente pensa assim, meu Deus, essa pessoa é perfeita, ela não tem nada para curar. Mentira! Muitas vezes ela tem muita coisa para curar. Ela tem várias sombras também, assim como você. Então, pegue leve com o seu divino masculino, porque a gente nunca sabe o inferno pessoal que o outro está vivendo para endeusá-lo e colocá-lo num pedestal. A única pessoa que merece um pedestal é você mesmo. E eu não estou falando de um pedestal no sentido de eu egóico, né? De você se achar a melhor pessoa do mundo e achar que você é zero defeitos, porque todo mundo tem algo para trabalhar dentro de si, mas digo de você se colocar num pedestal em relação a tu ser a tua própria prioridade, a tu ser a pessoa mais importante da tua vida, a tu olhar os teus erros, os teus defeitos e as tuas dignidades, as tuas grandiosidades, sabe? Então é sobre isso que eu falo, colocar no pedestal, de que você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a pessoa que precisa se colocar nesse pedestal e se endeusar sim, sabe? Só que nesse aspecto luz, nesse sentido, e não no aspecto sombra que seria que o eu egóico, né? Do ego, de se achar melhor que os outros. Não é sobre isso, é sobre o eu divino, é sobre o reconhecimento da tua força divina em ação.
E assim você se coloca nesse patamar elevado na sua própria vida, sabe? O gêmeo masculino, por vezes, ele tem tantas questões para resolver, gente. É um simples ser humano. E quando você consegue olhar a chama masculina como apenas um ser humano, que é o que ele é, apesar de ser alguém muito especial pra gente, mas ainda assim é um ser humano com falhas, com defeitos, com vícios, com dúvidas, com anseios, com sonhos, tu começa a olhar ele num aspecto mais humano. E isso é muito bom pra tu tirá-lo de um pedestal que você mesmo coloca, sabe? Porque um pedestal nada mais é do que uma projeção, é um negócio que tu procura fora e que na real quando tu vai olhar pra tua chama gêmea de fato é um conceito idealizado dele. Ele nem tá ali nas tuas próprias projeções. Ele talvez seja um ser humano completamente diferente do que tu acha que ele é. Então se permita também conhecer a sua chama gêmea para além do que você acha que ele é, conhecendo quem de fato ele é. Que ele se parece muito mais com um ser humano do que com um Deus, que você o coloca num pedestal, sabe? E que você endeusa. Então isso é muito importante. Para além das tuas projeções em relação à tua chama gêmea, procure saber como ele realmente é, quem ele realmente é, como que ele realmente se porta, o que ele realmente pensa sobre as coisas. Então enxergue ele como ele é e não exatamente como o teu ego gostaria que ele fosse nesse papel de salvador, de supridor, como uma pessoa muito importante, como uma pessoa linda e maravilhosa, porque ele realmente é uma pessoa especial, mas ele tem um aspecto bem humano, assim como a gente, sabe? E quanto mais a gente começa a se priorizar e se amar, e mais começa a ver o divino masculino como alguém importante pra gente, especial e tudo mais, mas tira ele desse pedestal, mais a gente vai conseguindo entrar num equilíbrio, sabe? Tanto de polaridade interna, quanto de cura, quanto de soltar a dinâmica, quanto de desapego, quanto de rendição, porque se a gente não mais projeta, isso é muito difícil, tá? Não tô falando que é fácil, mas tô falando que é um exercício diário que tu começa a praticar. Mas quanto mais tu vai tirando ele dessas suas projeções, dessas suas idealizações, mais tem a chance de você desapegar, de você soltar, de você ver que o amor da sua vida sempre foi você, sabe? Que a pessoa mais importante, que o amor da sua vida sempre vai ser você, independente de qualquer coisa, independente se ele tá ou não presente na tua vida, independente se vocês se falam ou se não se falam. E com isso, por não buscar mais um suprimento externo, tu fica de boa, tu fica tranquila, tu se alinha a ti mesmo, você fica tranquila, sabe? Isso é muito bom. É uma paz muito bom de ser sentida. Terceira postura, digamos assim, que bloqueia a dinâmica de chamas gêmeas de fluir com certa harmonia. O terceiro ponto é quando você acha que você não precisa, por exemplo, de conexão espiritual. Por exemplo, você está com altos espelhamentos quanto à chama gêmea, você está numa fase bem delicada, você não vê mais sentido em nada. No lugar de você procurar se autocentrar, meditar, se conectar com Deus, com o teu anjo da guarda, seja lá qual força você tem afinidade, você olha para fora pro seu gêmeo e você pensa, meu Deus do céu, preciso resolver os pepinos com essa pessoa agora. Sabe esse certo imediatismo também? Tudo isso é do ego, gente. Então assim, muitas vezes a gente negligencia a conexão espiritual e ela é muito importante. É ela quem nos firma no nosso eu mais divino e faz com que a dinâmica possa ser menos complicada e faz com que a gente possa agir menos no ego e faz também com que a gente esteja mais protegida, porque querendo ou não, a chama gêmea divina feminina e todo o vínculo realmente da dinâmica passa por muitos testes e muitos ataques espirituais. Muitas vezes eu mesma já sofri um bocado de ataque espiritual, vixe, e que se eu tivesse com as minhas proteções mais em dia, estivesse mais conectada com Deus naquele momento, com certeza seria suavizado esses efeitos dos ataques espirituais que eu sofri, sabe? Então, através disso, um dos pontos muito importantes e que bloqueiam a conexão saudável quanto à chama gêmea e contigo mesmo é você não se atentar na sua vida espiritual, é você fazer, sei lá, meditação um dia e 4 não, é orar um dia e 4 não vai orar, entende? Tem uma rotina de práticas, isso vai te fortalecer muito. Por exemplo, acorda, no lugar de mexer no celular, de logo ir tomar café da manhã, entra numa meditação, conversa com Deus, conversa contigo mesma. Aí fez lá os teus decretos, as tuas meditações, vai tomar o teu café, volta, tira um tempinho ali, né? Medita mais um pouquinho, entra em conexão, pede para Deus, para os teus mentores, para tu passar o dia todo tendo conexão com eles.
meio-dia, antes do almoço, pausa um pouquinho, vai meditar de novo. Depois do almoço, vai meditar de novo, agradece pelo teu alimento, sabe? É estar no presente focado em uma coisa de cada vez, em manifestar essa tua luz espiritual, essa tua força espiritual no teu dia a dia. Isso vai fazer muito bem pra você, entende? Seja você tendo conexão com algum mestre ascenso, com teu anjo da guarda, seja lá qual força espiritual a gente esteja falando, tá? Mas é importante você ter esse contato mais forte com Deus, com a tua própria espiritualidade, se sentir no coração, desenvolver a mediunidade, tudo isso é muito bom. Outro ponto que bloqueia a tua conexão contigo e, consequente, a conexão com a tua dinâmica é você simplesmente não se cuidar. Você não ter uma rotina de autocuidado, você não se olhar com amor. Isso é muito crucial na dinâmica de chamas gêmeas. Você se amar. Porque você se amar vem antes, ou deveria vir antes de você amar o outro, tanto quanto você ama. Por quê? Porque uma coisa invariavelmente reflete na outra. Não é que essas duas coisas estejam separadas, é que é uma coisa só. Se tu fica focada no externo e no teu gêmeo, e ai meu Deus, quando é que ele volta? Ai, será que ele volta? E chora, e sofre. Tu nunca vai conseguir se olhar para começar a se amar para atrair a chama. Agora, se tu corta o caminho e tu começa a se amar, naturalmente tu vai magnetizar a tua chama, porque mais conectada à tua essência, mais você vai incitar energeticamente também para que a sua contraparte também seja incitado a olhar para o teu brilho e a te amar como uma consequência de quanto você está se amando em última instância. E ele também começa a ter um reconhecimento sobre a própria essência dele à medida em que você se ama e que você trilha o caminho da sua própria essência. Entende? Então, isso é um espelhamento positivo, digamos assim. Quando a gente fala sobre espelhamento, né, dinâmica de chamas gêmeas, muitas pessoas só imaginam um lado negativo, né, de espelhamento, sendo sombras que são refletidas, mas também tem espelhamento de coisa boa. Quando você começa a se amar, você incita energeticamente a sua chama gêmea a fazer o mesmo, por ressonância vibratória. Ninguém que está vibrando na carência, na tristeza, na lamúria, no oh meu Deus, na vítima, consegue atrair a contraparte, que em última instância é você mesma. Mas se você consegue se olhar com carinho, com cuidado, com amor, com reverência, você consegue olhar as suas facetas mais bonitas, naturalmente você vai gerar um espelhamento positivo com o qual a sua chama gêmea vai conseguir notar a sua luz, porque você, em última instância, está notando a sua luz, entende? Então a matemática é essa da coisa. Portanto, é muito importante, para além de você priorizar esse lado espiritual que eu já trouxe no aspecto anterior, você também priorizar você mesma, o seu autocuidado, a sua conexão contigo mesma, você cuidar do seu físico, mas também do seu emocional, do seu espiritual, do seu mental, você se alinhar nesses 4 corpos inferiores, o físico, mental, emocional e espiritual. Aliás, não há entrelaçamento com a tua chama se tu não estiver alinhado nesses pilares, porque a gente só se conecta com a nossa chama gêmea num aspecto luminoso quando nós estamos bem internamente, na maior parte das nossas facetas possíveis. E isso não é sinônimo de perfeição, mas sim de integração interna, de lucidez interna, de você olhar as suas qualidades internas e também saber dos teus defeitos internos, sabe? É como essa árvore aqui que tá atrás de mim, né, gente? Uma árvore linda, com muitos frutos, mas que ao mesmo tempo tem um subsolo bem obscuro. Então, você saber das suas qualidades, saber dos teus defeitos, mas ainda assim deixar com que venha a ser predominante na tua própria personalidade as tuas qualidades. E conseguir manejar e conduzir e aceitar e acolher e curar os teus próprios defeitos, as tuas próprias sombras. Então é sobre isso também, quando a gente aqui fala sobre conexão pessoal consigo, sobre autocuidado, o amor próprio é uma das principais, se não a principal chave da dinâmica de chamas gêmeas, sabe? E da conexão saudável entre ambos os gêmeos. Você se amar é um negócio assim que é primordial, sabe? E que pouquíssimas pessoas falam. Por quê? Porque sempre tá romantizando a chama, porque sempre tá achando que, ai meu Deus, vão me curar olhando pra fora. Isso não acontece, gente. Vocês vão ficar nessa dinâmica aí, bloqueados uma vida, se vocês só olharem, endeusarem a chama gêmea de vocês e acharem que eles são um ponte de ouro no fim do arco-íris e, oh meu Deus, minha vida não anda sem eles. Isso é perda de tempo. Eu sei que é uma fase, e é uma fase a gente sofrer, mas ficar nessa energia e gostar de ficar nessa lamúria, isso não leva vocês a lugar nenhum.
E agora vamos para o último ponto que bloqueia a dinâmica de chamas gêmeas de fluir bem. E eu achei que esse vídeo ia ser um vídeo curto, enfim. Olha só, muitas vezes quando a gente está com a nossa chama gêmea, a gente pensa assim, meu Deus do céu, essa pessoa é minha contraparte divina, portanto, né, ela se parece muito comigo, oh meu Deus, e a gente acaba muitas vezes se perdendo de nós mesmos com uma certa facilidade para honrar o outro, e isso só nos afasta do outro, correto? O que acontece? Esse próximo bloqueio, esse quinto item, fala justamente sobre quando a gente não honra a nossa própria individualidade e nem a individualidade do outro dentro da dinâmica. Então é muito importante você olhar para a sua chama gêmea e ver que ele é um ser individual, apesar de vocês serem muito parecidos. Mas vocês são opostos complementares, então tem algumas coisas assim que são muito parecidas, mas tem algumas coisas que vão ser muito antagônicas. E aí, tu vai mudar para agradar o outro? Não deve, independente se for tua chama gêmea, tua alma gêmea, tua alma gêmea, tua alma dármica, tu não deve mudar por ninguém. Claro, né? Tô falando aqui de aspectos luz, não tô falando sobre aspectos sombras, você tem que mudar por você seus aspectos sombras. Mas fala aqui sobre os aspectos luz, ninguém precisa se adequar a ninguém. Quando a conexão é de almas, naturalmente flui. Então, se você vê que muitas vezes você quer se anular pelo outro, se, oh meu Deus, a minha chama gêmea é muito importante, e você esquece de honrar a tua própria individualidade, as tuas próprias opiniões, claro, tendo também uma certa flexibilidade, mas você se respeitar, sabe? E também respeitar ali sua chama gêmea, o jeito que ela é, os gostos que ela tem, mesmo que sejam bem diferentes dos teus. Isso é muito necessário para essa dinâmica fluir, você ter esse certo manejo de entender as diferenças, a tua individualidade, tu fazer as coisas que tu gosta, ele fazer as coisas que ele gosta, sabe? Tudo isso proporciona uma luminosidade pela liberdade, pelo desapego, pela aceitação incondicional do outro, que no final das contas reflete também uma aceitação incondicional de si mesmo, um amor incondicional por você, tá? Então essas foram as questões que eu gostaria aqui de elucidar, tá bom? Esse foi um vídeo falando sobre 5 posturas que bloqueiam a dinâmica de chamas gêmeas de fluir adequadamente, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa like, quiser deixar um comentário, deixa aqui embaixo que eu vou ler os comentários, tá? E, bom, se você se interessar, eu faço leitura de tarô particulares, eu também faço desenvolvimento mediúnico através da luz dos arcanjos, eu, Gisele, sou muito conectada com os arcanjos. Também estou disponibilizando, para além da minha leitura que eu sempre fiz, que é o percurso sagrado das chamas gêmeas, para quem está em dinâmica de chamas gêmeas, e ali a gente aborda 8 pontos da sua dinâmica. Também estou fazendo mentorias individuais. Como é que acontece? Basicamente, 1 hora, eu e você, eu firmo a força dos arcanjos, dos mestres ascensos, dos meus mentores espirituais, tudo certinho. E aí, durante 1 hora, eu e você, a gente conversa sobre a tua dinâmica. A gente bate um papo fluido, eu gravo todo o vídeo e te envio posteriormente. E ali eu vou te passando insights sobre o que me vem na hora intuitivamente, pela luz dos arcanjos, pelas luzes dos mentores. E no mais é isso, tá bom? Gratidão. Bom, esse foi todo o vídeo, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa me fala aqui embaixo. E no mais é isso. Obrigada por me assistir até aqui. Gratidão. Que a paz do Espírito Criador esteja com você.